Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaramos a seguinte sessão aberta. Senhores vereadores presentes, sobre as atas, nós temos duas atas que foram entregues no gabinete de Vossas Excelências. Uma do dia 6, que deveria ser votada na sessão de quarta passada, e a outra justamente de quarta, que, por falta de quórum absoluto, não conseguimos, né? Conseguimos quase absoluto, não conseguimos aí abrir a nossa sessão. Sobre essas atas, alguém que tem uma retificação ou impugnação sobre elas? Não tem nenhuma retificação e nem impugnação, eu declaro aprovada. Tem um veto aqui, senhores vereadores, na nossa pauta. Veto integral, número 070/2019, ao autógrafo de lei número 112/2019, oriundo do projeto de lei 060 de 2019, de autoria da vereadora doutora Cristina, que institui o Jardim Sensorial do município de Goiânia. O autógrafo de lei em debate não se limita a conferir normatização, e sim cria atribuições ao órgão municipal, impondo ao Poder Executivo a criação do Jardim Sensorial, com a definição de área mínima quantitativo de espécies diferentes de plantas, devendo ser identificados através de placas escritas em braille, e ainda a celebrar convênio com a Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás. A matéria, além de envolver despesa pública, segundo o artigo 135 da Lei Orgânica do Município de Goiânia, e também é importante pontuar que a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que não sejam autorizadas leis que visem lesar o patrimônio público e gerar despesa. Em seu relatório, a vereadora Leia Kleber argumenta que a criação de programas municipais a ser desenvolvidos em logradouros públicos não invade a seara da administração pública. O seu voto foi pela rejeição do veto integral. O projeto do veto está em discussão. Em discussão, senhores vereadores, o veto está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei complementar número 017/2019, de autoria do vereador Anselmo Pereira, que altera a lei complementar número 014, de 29 de dezembro de 1992, que institui o Código de Posturas de Goiânia, para inserir o artigo 218-A e dar outras providências. O presente projeto de lei é relevante interesse local e atende aos anseios da comunidade goianiense. Desse modo, em análise da possibilidade legal e constitucional de programas deste projeto de lei, entende-se possível sua aprovação. O vereador Divino Rodrigues, em sua análise, ressalta que, quanto ao aspecto formal, cumpre asseverar a regularidade da iniciativa parlamentar sobre a matéria, com fluxo no artigo 88 e 81 da Lei Orgânica do Município de Goiânia. O seu voto foi pela aprovação. O projeto está em discussão. Em discussão. O projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 158/2019, de autoria do vereador Sargento Novandi, que dispõe sobre a regularização de patinetes elétricos que trafegam no município de Goiânia e dá outras providências. A presente matéria, ao regular o uso de patinetes elétricos que trafegam no município de Goiânia, atribuindo à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade a fiscalização e aplicação de multas, acaba por criar atribuições para o órgão da administração municipal. Ocorre que, nos termos do artigo 89, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de Goiânia, a iniciativa de projetos de leis que versam sobre atribuições de órgãos públicos da administração municipal compete privativamente ao prefeito municipal de Goiânia. A matéria incorre em incompatibilidade vertical com a Carta de Goiânia, uma vez que somente o chefe do Poder Executivo possui a iniciativa para deflagar proposta com a referida temática. Como relator, o vereador Zander Fábio cita que a propositura encontra fundamento ainda no poder de polícia do município, poder inerente à administração municipal para restringir ou limitar direitos em benefício da coletividade, fundamentando-se no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Contudo, o relator apresentou emenda aditiva e modificativa,
nas páginas 34 dos autos, acrescentando o parágrafo 3º e alterou o inciso 2º do artigo 4 do capítulo 2 da referida matéria. O seu voto foi pela aprovação, com acolhimento da emenda apresentada às folhas 34 dos autos. Para estar em discussão. Quero dar um pitaco. Questão de ordem, vereador Paulo Magalhães. Eu fico aqui pensando. O meu filho trabalha em Brasília, no Rio de Janeiro, me ligou, falou, pai, tem um projeto muito importante para Goiânia. E eu vou mandar que a moça te procura. Procurei o Felipe, aliás, o Henrique, na Secretaria de Planejamento. Depois marcamos uma audiência com o prefeito, e o prefeito recebeu, e estava sendo provisoriamente usados os patinetes, como está até hoje. Até hoje. Nós fizemos um projeto de lei, apresentamos, e logo em seguida fizemos o lançamento oficial, naquele prédio mais alto de Goiânia, ali na Avenida Portugal, parece, com a mutirão, a presença do Henrique e tudo mais. De forma que eu fico pensando, um projeto que entra primeiro, eu acho que tem todo o direito de ser seguido em frente. Quem entra por último, segundo, eu acho que tem que ser barrado, porque não pode ter duplicidade do mesmo projeto. Eu acho que fica a critério de vocês, mas em plenário eu vou pedir para que realmente seja arquivado, porque não pode ter dois projetos do mesmo assunto. O senhor está tramitando na casa, Rubim? Você tem conhecimento desse projeto? Vai sendo assim, pessoal, eu quero pedir vista, então. Eu peço vista, aí tem que mudar essa vista aqui, desse projeto. O pedido de vista está em votação. Aqueles que foram favoráveis pela condição, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido de vista. Só aqui, né? Pode marcar aí o que eu pedi. Projeto número 299/2018, de autoria do vereador Emilson Pereira, que torna obrigatória a inclusão de noções sobre a Constituição Federal do Brasil de 1988 na disciplina de História, ministrado nas escolas municipais do município de Goiânia. Nos autos não se encontra instruídos com o parecer da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. Além do mais, a proposta invade claramente a seara da administração pública municipal. Quanto à matéria em si, ou seja, a inclusão de um componente curricular, no caso de noções sobre a Constituição Federal, temos que nos reportar as que dispõe, segundo a Lei 9.394, de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece em seus artigos 26 e 27, no que diz respeito às regras que devem nortear o currículo da educação básica. Entendidos assim como educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, a proposta não é constitucional. Como relatora, a vereadora doutora Cristina solicitou diligência do processo à Secretaria Municipal de Educação e Esportes. A diligência do processo foi aprovada aqui, né, pela CCJ, que oficializou a diligência no dia 8 de fevereiro de 2019. A Secretaria Municipal de Educação manifestou favorável sobre o tema proposto. Diante da argumentação na Secretaria Municipal de Educação e Esporte, a relatora anunciou seu voto pela aprovação. Na reunião da CCJ, no dia 12 de julho de 2019, a vereadora Léa Kleber, com seu voto em separado, solicitou a devolução dos autos ao autor para adequá-los às normas regimentais. O autor manifestou que sua matéria, projeto, é de extrema importância para os munícipes, em especial aos alunos da rede pública da nossa capital. A relatora doutora Cristina citou que o seu relatório contido nas páginas 32 e 33 dos autos deve ser considerado para a definição do seu voto, que é pela aprovação. Em discussão? Em discussão. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam em discussão, os contrários se manifestem. Aprovado. A Priscila está ainda, né? Está aí. Doutora Cristina, bom dia. Seja bem-vinda. Projeto de lei número 083, de 2019, de autoria do prefeito de Goiânia, que altera a redação do caput do artigo 2º da Lei 8.089, de 12 de março de 2002, que desafeta a área pública urbana, que especifica a autorização e autoriza a sua doação. Quanto à administração dos bens municipais, o artigo 41 da Lei Orgânica do município de Goiânia define que cabe ao prefeito da administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara, quanto àqueles postos
a seus serviços e deles utilizados. É legítima a iniciativa, pois compete ao chefe do Poder Executivo Municipal estabelecer normas à administração dos bens do município. A proposta é legal e é também constitucional. Em seu relatório, a vereadora doutora Cristina solicitou a devolução dos autos ao autor para juntada no processo da certidão do imóvel atualizada constante no registro de imóvel para confirmar a atual propriedade do imóvel. Como em tempo regimental o autor não se pronunciou, os autos foram devolvidos à relatora, que manifestou pelo seu arquivamento. Em discussão, para discutir o projeto, vereador Zander Fábio. Voto separado, vereador Zander, para prosperar o projeto. Em discussão, doutora Cristina. De qual projeto que é? De qual área? É o projeto de desafetação do prefeito, o número 83. Não, eu sei, mas de qual área? Ele... O que era a indicação primária? Primitiva. Isso mesmo. Área pública urbana que especifica e autoriza a sua doação. Qual que é essa área? Já tá pronto, só está regulamentando Jardim América, colégio. O problema é que eles não dão a certidão, né? Não tem o documento de certidão de propriedade. Entendi. Eles não anexaram. Doutora Cristina, queria uma parte assim, só para dizer que todas as escolas de Goiânia e do estado de Goiás, as escolas, tanto estadual como municipal, eles falam, vamos fazer uma escola aqui, faz. Realmente, depois o Liceu de Goiânia veio há 2, 3 anos atrás, vai receber realmente a escritura do Liceu. Então, de forma que nós estamos apenas regulamentando essas escolas que não têm a escritura do terreno. E já tem um voto separado aqui do vereador Zander, que eu coloco aí. Eu sou um dos críticos de com ordem relação a Zander. essa questão de doação diária. Né, nós discutimos muito aqui, no passado recente, com relação às certidões, principalmente as previdenciárias. Mas, nesse caso, nós temos muitas áreas, por exemplo, que tem escolas que estão instaladas ali a mais de tanto do Estado com a área municipal, quanto da área municipal com o Estado. Na legislatura passada, Vossa Excelência, o Paulo, o Elton, o Divino, nós estávamos aqui, foi feito um grande avanço com relação a esse tema, porque foi feito esses ajustes. Mas muitas dessas áreas, muitos desses locais, vou te dar um exemplo claro, lá no Jardim Conquista mesmo, nós não temos a regularização da área. E mesmo a área sendo do Estado, não tem como você ter uma certidão dessa regularização da área enquanto tramita esse processo de regularização. Nós temos um caso desse lá no Jardim Conquista. Lá no Aroeira, perdão. Jardim das Aroeiras. Então, nós tínhamos um caso recente desse que não tinha. Então, não há como ter essa certidão. É diferente, por exemplo, de quando nós vamos doar uma área que, na minha opinião, também tem que se ter, não pode se ter 2 pesos, 2 medidas, como foi o exemplo da Beija-Flor, que não tinha certidão previdenciária, mas nós já fizemos várias doações para instituições filantrópicas que não tinham como ter essa certidão previdenciária também. Então, por isso, esse cuidado. Vereador Zander, assim, vale ressaltar que a lei já foi aprovada, o que está alterando aí é só a sessão de uso. Só a sessão. Só a sessão de uso que está passando para regulamentar. De sessão para doação. Com a questão de ordem, vereadora Leia Kleber. Bom, a lei tem como estopa alterar a redação do dispositivo legal que autorizou a realização de doação para que passe a reverter a autorização para a realização de cessão de uso, mantendo o patrimônio para a Prefeitura de Goiânia. Então, a proposta, realmente, ela apenas altera a forma de autorização de doação para a cessão. Então, assim, por esse motivo, realmente eu voto pela aprovação da matéria. Tá. Em discussão, senhores vereadores. Questão de ordem, vereadora doutora Cristina. A questão é assim, deixar claro o que é o quê, né? Falta clareza muitas vezes, e a gente precisa compreender o que está acontecendo, né? O Zander me conhece mais aqui do que os outros, Divino também convivemos muito, Paulo. Tendo documentação, para mim, não há problema nenhum. Né? Se tiver, não tem problema. Eu acabei de vir ouvindo no rádio
a CCJ na Assembleia teve 2 votos, o do suplente e o do titular da cadeira. Quer dizer, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Vai estar em votação. Aqueles que for favoráveis pela questão contrária se manifestem. Aprovado o projeto. Com o voto separado do vereador Zander Fábio. Pela aprovação. É isso mesmo. Próximo projeto é o projeto de lei número 185/2019, de autoria do vereador Anselmo Pereira e outros, que concede permissão de uso de área ao Grupo Espírita Amor e Vida. Administração, utilização e alienação de bens públicos do município de Goiânia constitui temas a serem tratados por meio de lei complementar, como no município de Goiânia, que prevê: compete ao município de Goiânia, dentre outros, as seguintes atribuições. Inciso 6º, dispor sobre a administração, utilização e alienação de bens descritivos e dos conquis das áreas que serão destinados à instalação da referida instituição filantrópica. A Procurador-Chefe não acolheu o parecer da Procuradoria Jurídica e se manifestou pela regularidade da matéria. Como relator, o vereador Hélio Peixoto solicitou a devolução dos autos ao autor para adequá-lo às normas regimentais. Foi juntada a documentação exigida por lei. Reexaminando a proposta após a manifestação do autor, o relator votou pela aprovação. Na reunião da CCJ do dia 30 de outubro, o vereador Anderson Salles Bocão solicitou pedido de vista sobre a matéria no prazo regimental. O vereador solicitante não se manifestou. O projeto está em discussão. Quero discutir. Em discussão, para discutir o vereador Zander Fábio. Eu, na verdade, quero, não é nem discutir o projeto, eu quero uma questão de ordem. Vereadora Cristina, primeiro, sobre o tema anterior, Da certidão? louvar a atitude da Cristina, porque ela tem razão. Esse zelo, ele é quanto mais nós tivermos, é pouco. Principalmente porque daqui uns dias, nós já sabemos que Goiânia está funilando, né? Daqui uns dias nós não temos mais áreas para equipamentos públicos com tanta doação e tanta permissão de uso de área. Mas o que me chama a atenção, vereador Wellington, é porque nós não temos, e ontem a base do prefeito foi muito criticada, e eu quero até parabenizar o papel da imprensa ontem, que verdadeiramente disse o que foi dito no plenário, né? A minha fala saiu exatamente a que eu falei, né? Então, com relação ao ocorrido aqui. Mas o que me chama a atenção aqui é de não ter nenhum representante da prefeitura aqui, né? Eles cobram tanto, e aí os líderes aqui são os sublíderes, né? É o vereador Zander que faz um voto em separado, é o vereador Wellington que defende, a vereadora Leia, né? O vereador Divino, o vereador Paulo. Então, nós não temos aqui a nossa Secretaria Legislativa presente, matérias importantes do governo, que, se for derrotada aqui, causa transtorno, né? Nós não temos aqui a liderança, que tanto cobra assiduidade, né? Será que essa matéria que nós acabamos de votar, eu falei do secretário legislativo com todo o respeito que eu tenho ao Reginaldo, mas eu sempre digo uma coisa aqui, entre eu e eles, eu sempre vou ficar comigo. Não tem pena nenhuma de deixar eles para lá. Então, o que não pode acontecer, o que vem acontecendo, uma cobrança em cima da base, né, dizer que os projetos, a maioria dos nossos projetos são irrelevantes, né? Eu já vou concluir, vereador, nós temos tempo ainda. Eu, particularmente, o que não é importante para o Divino pode ser muito importante para mim. Muitas vezes eu criar, Cristina, um projeto do cão comunitário pode não ser importante para outro vereador, mas para mim, para o segmento que eu defendo, é muito importante, para aquele animal não passar fome na rua. Então, fica aqui né, o meu até desabafo, porque ontem eu me senti constrangido quando fui, de forma, né, irresponsável, né, uma pessoa que eu considero, falo muito com ele no telefone, disse a ele, né, que eu não poderia me calar diante de um tema tão grave, porque como que nós somos improdutivos se nós estamos aqui para produzir o tempo todo? Improdutivo é quem não está nem no local para produzir. Ele não tem a chance nem de ser improdutivo. Então, eu queria achar um nome, vereadora doutora Cristina, Vossa Excelência, que tem uma cultura maior do que a minha, um nome para esse tipo de gente, que não tem a possibilidade nem de produzir.
que ele está aqui, porque ele não está aqui para produzir. Porque eu posso estar aqui e não produzir. Mas e quem não está? Qual que é o nome que a gente se dá para isso? Senhores vereadores, o projeto está em votação. Em votação. Aqueles que forem favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto. Tem um pedido de inclusão na pauta, projeto de lei 381/2019, Prefeitura de Goiânia. Esse projeto teve como relator o Hélito Peixoto. Eu quero colocar aqui em votação o pedido de inclusão. Aqueles que forem favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Antes, eu quero estar aqui a presença do ex-vereador dessa casa, meu amigo Fábio Lima, né, que muito nos honra com a sua presença aqui. Obrigado, que seja muito bem-vindo, que conste nos anais, como visita honrosa aqui, a presença do ex-vereador Fábio Lima. Também colocar aqui o pedido de inversão na pauta, senhores vereadores, pedido de inversão desse projeto, que está incluído, está em votação. Aqueles favoráveis pela discussão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de inclusão e de inversão. Esse é o que o Hélito? O vereador Hélito é o relator. Projeto de número 381/2019, de autoria do prefeito de Goiânia, que dispõe sobre o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e o Fundo Municipal do Trabalho e dá outras providências. Com efeito, se considera que a matéria trata tão somente da criação organizacional e funcionamento de órgãos públicos municipais, bem como do regramento de questões orçamentárias e da titularidade da propriedade, atinentes aos referidos órgãos públicos municipais citados. Há de se concluir que a matéria não volta à satisfação de interesse de ordem nacional, regional ou estadual, mas, indubitavelmente, é tão somente de interesse local. Quanto à iniciativa, não se vislumbra qualquer impedimento de ordem constitucional ou legal, vez que, defragado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, a autoridade que possui competência privativa para iniciar proposições, como as examinadas nesse momento. Como relator, o vereador Hélito Peixoto não encontrou óbices que maculem a presente proposta, seu voto foi pela aprovação. Em discussão? Em discussão. Vereador Hélito Peixoto vai dar uma explanada, que está o conselho. Vereador Hélito, a regulamentação de uma lei federal, e pelo sino até o ex-vereador Fábio, e nos solicitou agilidade, até que em regime de urgência, para criar esse conselho, que hoje é a substituição, né, Fábio, do atual que está lá. Mas posso. Isso, a criação do conselho do Cine, a questão do trabalho. Em discussão? O projeto está em votação. Aqueles que foram favoráveis pela discussão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto. Próximo projeto é o projeto de lei número 196, de autoria do vereador Anselmo Pereira e outros, que institui o Dia da Ecopoesia. O projeto de lei em questão está em conformidade com a Lei Orgânica do município de Goiânia, em seu artigo 63, inciso 1º, da linha D e O, haja visto a competência da Casa de legislar sobre a tal matéria, embora conste nos autos a vigência da Lei 9.945, de 4 de novembro de 2016, que versa sobre o Dia Municipal da Poesia e do Poeta Goiano. Não se trata do mesmo assunto, pois o constante na proposta aqui é analisada e é mais específico, mais delimitado por ser relacionado apenas às entidades que possuem em seu objeto atividades que visam a preservação do meio ambiente. Enquanto a referida lei em vigor é mais ampla, a matéria legal, e como relator o vereador Zander Fábio, assinala que, sob o aspecto jurídico, nada obsta ao prosseguimento da proposta, uma vez que o projeto dispõe sobre a matéria de evidente interesse local. O seu voto foi pela aprovação. Em discussão, para discutir a matéria, vereador Zander Fábio. Eu quero discutir, vereadora doutora Cristina. Nós tivemos aqui aprovado o projeto do Dia do Saci. Não foi aprovado, não foi? Foi aprovado. O Dia da Pamonha. Dia do Saci? Com todo respeito. Então, na minha opinião, esse do Anselmo é o êxtase. Não que seja o da ecopoesia, não que seja no mesmo segmento, mas ele vem para superar todos esses outros, né, com relação a... Gente, questão de ordem, vereador, doutor Cristina. Eu só gostaria de fazer uma consideração. Assim, eu compreendo
o impacto, né, do nome dos projetos, mas eu quero defender aqui o patrimônio imaterial, que é a nossa alimentação, né? O patrimônio de um povo ele pode ser definido pelas construções, edificações, que nós temos várias aqui, muitas em situação de abandono, mas elas fazem parte da história da cidade. E uma coisa que também faz parte é o nosso modo de viver. Entre o modo de viver tem os alimentos. Então, eu vejo a pamonha, e foi ridicularizado até o então vereador, que era suplente do vereador Paulo, Eduardo. Morri de vergonha. Sim, eu até entendo a sensação ruim, mas, se a gente não fizer, outro faz. Minas, por exemplo, está tentando registrar a pamonha como um patrimônio imaterial dos mineiros. Então, eu só gostaria de deixar isso claro para que a gente também não expusesse o que é nosso. A senhora me dá uma parte? Em jogos, por exemplo, o piqui ele é usado como um grito de guerra de Goiás, né? Piqui, 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 Goiás está aqui. Então, identifica aquele povo. Eu tenho um pouco de receio de que se misturem as coisas e aí cai tudo no ridículo, né? Mas o alimento deveria ser registrado como nosso, né? Eu defendo. É uma parte só. Vereadora, eu também concordo com a senhora. E a minha crítica é da forma que é apresentada. Por exemplo, a senhora apresentou o Dia do Saci como o Dia do Folclore, comemorando a data que se comemora o suposto... E todos eles, né? Entendeu? Então, assim, a crítica é com a forma de apresentação que foi feita. Eu, particularmente, o Eduardo do teatro, é uma das grandes personalidades culturais, tanto que é o diretor lá do Madre Garrida, né? Que é o nome Garrido. Madre Garrido. Então, é um rapaz que tem uma posição considerável no meio artístico, cultural da nossa cidade. A forma que foi apresentado é que faz com que exista também trocadilhos posteriores. Quer dar um pitacozinho? Questão de ordem, vereador Paulo Magalhães. Sabe que cor que era essa caneta? Essa caneta está fazendo sucesso no Brasil inteiro. Caneta azul. Essa é a nossa cultura, é a nossa qualidade, é os nossos músicos, são nossos artistas. Infelizmente, eu tenho vergonha, porque tantos artistas famosos que estão aí no ostracismo, aí vem um cara que não sabia nem o que estava falando, hoje está nos grandes programas de televisão. É o nosso país, é a nossa cultura. Para estar em votação, senhores vereadores. Em votação, os favoráveis pela discussão, os contrários se manifestam, é aprovado o projeto. Pessoal, aqui, se nós acelerar aqui um pouco, a gente consegue exaurir a pauta. Vamos lá, então? Projeto de lei número 217, 2019, de autoria do vereador Alvo do Universo, que determina, nos setores Campinas e Centro, a aplicação de 10% do espaço destinado ao estacionamento para utilização exclusiva dos veículos motorizados de duas rodas. Proposta, além de determinar a reserva do espaço para o estacionamento de veículos motorizados de duas rodas nos setores Campinas e Centro, atribui ao órgão integrante da administração municipal o dever de implantar e manter tal destinação. Nesse propósito, cumpre observar que o projeto de lei em apreço regula tema de iniciativa reservado ao chefe do Poder Executivo Municipal, consoante ao que prevê o artigo 89, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de Goiânia. Considera-se, apesar da relevância, o mesmo está eivado de irregularidade formal por vista iniciativa. O vereador Leia Kleber, em seu relatório, solicita o retorno dos autos ao autor para adequá-los às normas regimentais. O autor apresentou substitutivo ao projeto na página 36 dos autos. Reexaminado o texto, a relatora votou pela aprovação do projeto com o acolhimento da emenda substitutiva que está na folha 36 do processo. Em discussão? Eu quero dar um pitaco. Questão de ordem, vereador Paulo Magalhães. Lá em São Paulo tem uma pista exclusiva para motociclista. E lá eles andam dentro da lei. Aqui em Goiânia pode fazer o que quiser. Eles atravessam na frente de todo mundo, andam na contramão, em cima da calçada. Agora, criar estacionamento para eles, para quê? Se eles já têm todo o estacionamento da cidade é deles. Então, infelizmente, eu fico pensando, não se faz nada nessa cidade, por exemplo, o mototaxista deveria andar bem arrumadinho, limpinho, que carrega pessoas. Higienização, os capacetes horrível.
Então, é necessário que a gente faça aqui. Agora, estacionamento está virando brincadeira. Primeiro que Goiânia foi projetada para 50 mil habitantes. Hoje é a cidade que mais tem moto no Brasil. Então, de forma que eu acho que o Álvaro devia levar estacionamento para a região que ele representa. Que aí tem muito estacionamento, porque, principalmente a Avenida 24 de Outubro, em Anguera, é realmente... Eu acho que não deveria nem estacionar. Tem estacionamento lá para o pessoal guardar seus carros, seus veículos, mas a avenida, como estreita, as ruas de Goiânia, pode estacionar dos dois lados. Por exemplo, eu estou com um projeto de lei, no horário de pico, é proibido estacionar nas avenidas principais de Goiânia, nas laterais, na hora das 6 da manhã às 10 e das 17 às 20 horas, porque não tem como andar na cidade. Então, eu quero realmente, se chegar em plenário, eu vou votar contra. Em votação, senhores vereadores, questão de ordem? Presidente, nós estávamos conversando aqui, esse projeto é extremamente importante, mas ele vem uma contemplação dentro do plano diretor. E a gente vamos pedir vista para ver já como é que está essa situação. Pedido de vista se está... ele já vem regulamentado agora no plano. Pedido de vista está em votação. Os favoráveis por essa questão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista. Só uma marca. A questão de ordem, vereador Zander Fábio.